Eu queria falar contigo sobre França, Muito bem. sobre a situação francesa. Eu vou mostrar aqui um vídeo, realmente a França está em processo de rebelião, mas como tudo que é global é local, tudo que é local é global, ainda mais falando de dois países que ocupam um lugar central no Ocidente, né, ou lugares centrais no Ocidente, Brasil e França, as cenas realmente são impressionantes. Opa, deixa eu botar aqui. Né? São impressionantes tanto as cenas da mobilização de massas na França, quanto a repressão movida pelo governo Macron, governo de centro-direita. E aí tá, então já faz, que estão aí praticamente um mês de mobilização na França. Semana passada foi uma semana de mobilizações intensíssimas e também de repressão intensíssima do governo Macron. E como eu falei, tudo que é global é local, tudo que é local é global e vice-versa. Já tem aqui, né, há uma avaliação, eu queria um olhar teu para essa questão da mobilização e do desfecho político dessa mobilização. Não, é importante dizer que o que o governo Macron está fazendo é reduzir em 2 anos a idade da aposentadoria, aumentar em 2 anos a idade da aposentadoria da França numa canetada, sem submeter, inclusive, ao parlamento. Agora, a gente tem a repercussão. Há muita gente na França que diz que essa ação do Macron vai jogar a França no colo da extrema-direita. E está aqui, ontem à noite, a Michelle Bolsonaro lá. Força aos manifestantes, né? O povo francês não aguenta mais o governo de esquerda. Macron está contra a parede, ou seja, tudo que acontece nesse planeta agora entra na lógica da disputa entre a esquerda e a extrema-direita também. Fala um pouco da França para nós e dos seus reflexos globais, né? Bom, eu tenho uma forte relação com a França. A família da minha mãe tem uma parte dela era francesa. Quando eu entrei na universidade, fui morar na casa da família, em Paris, da família Montarroz. Então, fui educado em francês, então sou biparlante. E a história da França, portanto, teve muita importância. Acompanho em bases diárias a evolução da situação francesa. Duas notas breves. Primeira nota. Evidentemente, o governo Macron não é um governo de esquerda, o governo Macron é um governo de centro-direita, como você disse. A pauta da reforma das aposentadorias é uma pauta da extrema-direita. E veja, pode parecer que aumentar de 62 para 64 é uma pequena reforma, na verdade é uma tática política. O objetivo é aumentar para 64, depois para 65, 66, 67, como já foi feito na Alemanha, como já foi feito no Reino Unido, como já foi feito no Estado espanhol, como já foi feito em Portugal. Então, a questão fundamental e essencial que está por trás disto é que os setores que controlam a economia capitalista dos países centrais decidiram se apropriar de um novo mercado, que é o mercado da poupança, podemos chamar aposentadoria privada, porque, evidentemente, uma parcela enorme da população não vai conseguir trabalhar até os 65, 66, 67 anos. Então, está uma luta dramática por direitos essenciais, que é o direito a ter uma velhice amparada. E isto comoveu a França, moveu as placas tectônicas da sociedade francesa. Existe uma amplíssima maioria. Quando você tem 80% da população contra a reforma e 22% apoiando a reforma, significa que você teve um terremoto social, as placas tectônicas se moveram e, portanto, a base social, que há um ano atrás garantiu uma maioria eleitoral para o Macron, mudou. Isso significa, evidentemente, que a esquerda sindical e popular está catalisando um movimento de repúdio que ameaça a estabilidade do regime. Os detalhes vocês já têm acompanhado pelas imprensas, certamente estão sabendo
que o Macron e o governo Elisabeth Borne não pôde levar à votação a reforma na Assembleia da República, na Assembleia Nacional Francesa, porque não tinha maioria, e, portanto, a reforma foi imposta por decreto, que é uma deformação da Constituição Francesa de 58, quando de Gaulle deu um golpe de Estado. Portanto, é uma Constituição que foi elaborada no contexto de um golpe de Estado em 1958, no calor da Guerra Fria, e que se trata de uma aberração de tipo monárquica. Por isso, Macron está sendo denunciado como le petit roi, por causa do abuso de poder. Na sequência, uma moção de censura quase foi aprovada por uma diferença mínima de votos. O governo Elisabeth Borne sobreviveu, mas isso não foi o bastante para anular a disposição de luta, diminuir a confiança do movimento de massas em si mesmo e, portanto, as mobilizações, como o Mauro acabou de dizer para todos nós, elas se mantêm num patamar muito elevado. Nós estamos falando da passada quinta-feira, 800 mil pessoas em Paris. O próprio governo teve que reconhecer milhões de pessoas em todo o país, mas 800 mil pessoas em Paris é um terremoto político e social. Veja, Paris é uma cidade de 7 milhões de habitantes. E, portanto, quando falamos de Paris, nós estamos falando de uma cidade que tem um peso mais ou menos equivalente ao do Rio de Janeiro. Imaginem o que são 800 mil pessoas nas ruas no Rio de Janeiro. 800 mil. 11% da população. É uma escala monumental, pessoal. É algo inacreditável a dimensão da mobilização. Nós estamos falando da maior mobilização de massas desde maio de 68 na França. Desde maio de 68, muito superior a 95, que foi o último grande marco e que já está quase há 30 anos atrás. Portanto, o intervalo de uma geração. Aqueles que nasceram em 95 agora estão chegando próximo dos 30 anos e estão já, portanto, adultos. Portanto, é histórico, é colossal, é de máxima importância o que está em discussão, porque se trata da disputa decisiva para saber se os direitos conquistados pela geração do pós-guerra, aquela que chegou à vida adulta depois da derrota do nazifascismo, vão permanecer ou vão ser aniquilados. Isto tem enorme importância para os países periféricos e semiperiféricos, porque se eles destroem todos estes direitos, e nós estamos falando deles aqui, nós estamos falando do grande capital financeiro. Num país como a França, que é digamos, a trincheira do movimento operário popular europeu, né? É a classe trabalhadora que alcançou um nível de organização de consciência mais elevado no continente europeu. Imagine o que vão fazer na América do Sul depois disso. Os capitalistas vão ambicionar, qual vai ser a agenda, qual vai ser a pauta que eles vão apresentar nos países latino-americanos. Bom, neste contexto, agora o tema da extrema-direita. Extrema-direita é um perigo real no Brasil e no mundo. E quero deixar isso absolutamente claro. É evidentemente uma operação de demagogia fascistoide o fato da Marine Le Pen estar contra a reforma das aposentadorias. A extrema-direita no mundo de hoje é uma extrema-direita liberal, ou seja, é uma extrema-direita que está a favor de retirar o Estado de toda a esfera do conflito social e deixar a luta de classe na sociedade civil virar selva, virar floresta, virar o devorem-se uns aos outros, o homem-lobo do homem, que triunfe aqueles que vão sobreviver. Essa é a política da extrema-direita. Menos Estados, menos impostos, menos direitos. Ou nós esquecemos do discurso do Bolsonaro. Vocês, trabalhadores, têm que decidir. Vocês querem direitos ou querem empregos? Não foi isso que o Bolsonaro falou quantas vezes? A vida dos patrões no Brasil virou um inferno porque depois do fim da ditadura todo mundo tem direito demais. Não pode ser patrão no Brasil, isto é um inferno. Como assim? No Brasil, os patrões são infelizes e os trabalhadores vivem no mundo do leite e do mel. Em que universo paralelo de loucura é que tem alguma correspondência com a realidade? Então, a extrema-direita, evidentemente, está se posicionando na França de forma demagógica, porque ela foi para o segundo... O Rassemblement National foi para o segundo turno contra o Macron,
que só foi eleito porque uma parte enorme do eleitorado de esquerda, para evitar Marine Le Pen, votou colocando a mão no nariz, fechando os olhos e amaldiçoando-se a si próprio, teve que votar no Macron. Mas o outro fato extraordinário é o crescimento do Mélenchon, né? Neste contexto. Mélenchon, ou seja, a principal força, chama-se France Insubmisse, ou seja, França insubmissa. Ela também aumenta a sua influência. As intervenções do Mélenchon nestas mobilizações têm tido uma repercussão imensa. E é luta de classes, ou seja, há uma tendência à polarização. O espaço do centro-direita, que é o espaço ainda ocupado pelo Macron, ele está se esvaziando, está encolhendo, e a sociedade está sendo polarizada pela esquerda, Mélenchon de um lado e Marine Le Pen do outro. Vai se medir forças, é inevitável, e o Macron, com esta reforma, está abrindo o caminho para que as camadas, as pequenas frações, as frações burguesas que ainda não estão apoiando Marine Le Pen, com medo de Mélenchon, acabam se deslocando para o apoio aos fascistas.